Em meados de 1910, diversos pesquisadores reavaliaram o darwinismo. Lembre que Darwin sabia que os seres evoluíam, mas não conseguia explicar como isso acontecia. Então, de 1910 para frente, os esforços de muitos pesquisadores criaram uma nova teoria, chamada de neodarwinismo. Então, a palavrinha neo foi só para dizer que era um novo darwinismo, ou era uma tentativa de explicar todas as lacunas que havia na teoria de Darwin. Essa teoria do neodarwinismo também pode ser conhecida como teoria sintética da evolução. Então, o diferencial em relação à proposta de Charles Darwin é que foram incorporados agora nessa teoria no darwinismo conhecimentos sobre genética, sistemática e paleontologia. Contribuições que foram incorporadas, essas contribuições foram incorporadas na teoria original de Darwin. Então, os pesquisadores começaram a observar, por exemplo, fósseis, e aí os fósseis começaram a dar pistas sobre como os seres evoluíam. Os conhecimentos de genética também possibilitaram um avanço. Ainda hoje, os conhecimentos a respeito da genética, eles atuam de maneira ativa no processo de conhecimento da evolução dos seres vivos. Entre as contribuições da teoria sintética da evolução, as da genética são as mais relevantes. Por quê? As contribuições da genética vão explicar como os organismos vão mudar ao longo do tempo. E aí a gente tem duas ações relacionadas à genética que fazem com que os indivíduos mudem. Uma é a ocorrência de mutações. A outra é a própria recombinação gênica. E isso aqui ocorre devido à maneira sexuada de reprodução. Aqui a gente observa uma mutação, onde os indivíduos nasceram grudados, e um detalhe é que nem todas as mutações elas causam eventos tão evidentes quanto esse. Às vezes a mutação ela acontece, mas ela não é aparente. Lembrem que a mutação ela envolve alteração na base genética do indivíduo, então ela vai atuar no DNA dos organismos. Em resumo, a teoria sintética da evolução ela manteve, as considerações que Darwin havia feito, e entre essas considerações estão aquelas que falam sobre as mutações, e óbvio que Darwin não tinha conhecimento sobre essa história de mutação, ele só sabia que havia características que deixavam o indivíduo, o ser, mais bem adaptado. Então, depois da teoria sintética, determinou-se que se as mutações elas fossem benéficas e ajudassem na adaptação, essas modificações, essas mutações, elas tinham a probabilidade, a possibilidade de passar para as próximas gerações. Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Se a mutação ela não melhorasse o indivíduo, ela não ajudasse o indivíduo a se adaptar, ela tinha a chance de desaparecer. A teoria sintética da evolução também determina que a taxa de recombinação gênica ela acaba provocando mais mudança do que as mutações. Isso porque a taxa de mutação ela é baixa. As mutações são raras de acontecer. O nosso organismo, assim como os organismos dos outros animais, tem mecanismos para correção de erro. Então, por exemplo, se houver uma mutação em um determinado indivíduo, é provável que o próprio organismo corrija essa mutação ou simplesmente elimine essa célula que contém a mutação. E esse mecanismo de correção de erro impede que essa mutação ela cause alterações consideráveis nos organismos. Então, essa recombinação gênica é o fator que mais provoca alteração no fenótipo, nas características dos indivíduos. E lembra que quando a gente está falando de recombinação gênica, isso depende do meio de reprodução sexuado. Então, é durante a reprodução sexuada que existe essa recombinação gênica. Bom, a questão evolutiva a gente consegue observar bem entre indivíduos de um mesmo grupo, que são parentes próximos. Então, por exemplo, quando a gente considera a raposa, e raposa é um nome genérico, elas podem pertencerem a espécies diferentes, mas a raposa, elas são parentes próximos. Então, por exemplo, quando a gente observa a raposa do Ártico tem como característica principal a pelagem branca.
Essa pelagem branca foi fruto de alterações, recombinações gênicas e mutações ao longo de milhares de anos. E aí a raposa que prevaleceu no ambiente do Ártico, onde a neve é branca e a pelagem branca passa despercebido aos predadores e também passa despercebido às presas. E aí ela tem vantagem em relação ao ambiente. A raposa de regiões temperadas, o pelo, a pelagem dela também reflete a coloração do ambiente. E aí ela vai ganhar vantagem nesse tipo de ambiente. A raposa do deserto, assim como as demais, também tem a pelagem adaptada à coloração típica do deserto. Além disso, a gente observa orelhas mais proeminentes nesses animais. As orelhas grandes, elas facilitam a perca de calor. E esse animal, por viver em um ambiente muito quente, as orelhas acabam favorecendo o estilo de vida, né, desse animal no ambiente de deserto. Então perceba que cada um dos seres foi separado ao longo do tempo por diversos fatores e esses seres eles acabaram tendo características predominantes em cada uma das regiões e essas características são diferentes. Se você leva uma raposa do deserto para o Ártico, obviamente que ela não vai conseguir sobreviver. E se você fizer o contrário também, levar uma raposa do Ártico para o deserto, ela também não vai sobreviver. Isso porque as características dela não favorecem a adaptação a outro ambiente, que não seja o Ártico, no caso da raposa do Ártico, e que não seja o deserto, no caso da raposa do deserto. As mutações que foram tão estudadas na teoria sintética, elas causam uma variabilidade, ou seja, uma variedade de indivíduos. Essas mutações elas podem ser classificadas como mutações gênicas, e aí essas mutações gênicas elas vão ocorrer no DNA, e aí pode ser por adição, deleção ou substituição de nucleotídeos. Ou seja, para quem lembra da aula de genética, a gente viu que o DNA é formado por letrinhas, e essas letrinhas elas podem sofrer alterações. Também existem mutações que podem ser cromossômicas, e aí as mutações cromossômicas envolvem um conjunto todo de genes, e esses genes estão presentes nos cromossomos. Então, se por acaso um dos cromossomos que deveria existir não existe, a gente já pode considerar esse indivíduo, como uma mutação. E as mutações também podem ser estruturais. Essas mutações estruturais elas vão acontecer em relação à sequência de genes do indivíduo. Então, o indivíduo tem uma sequência correta de genes. Se essa sequência for invertida, ocorre uma mutação, que é o que está mostrando aqui nessa imagenzinha C. A gente tem também aqui nas imagens uma mutação que ocorre no cromossomo 21, que é a trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter um par de cromossomos, nesse caso da trissomia, no conjunto de cromossomos 21, vai haver 3 cromossomos, o que vai ocasionar a trissomia do cromossomo 21, que a gente conhece como síndrome de Down. O albinismo também é uma mutação, foi originado a partir de uma mutação, e a gente observa o albinismo em diversas espécies, não só o ser humano. A recombinação gênica, quando a gente fala em recombinação gênica, ela vai depender da reprodução sexuada. E a reprodução sexuada, que é aquela que envolve a troca de gametas entre os indivíduos, ela só é possível porque acontece esse tipo de divisão celular aqui, que é a meiose. Na meiose existe um evento chamado de crossing over, ou permutação. Esse crossing over faz com que o DNA ele se altere. Então, a gente observa aqui, resumidamente, o processo de crossing over, onde eu tenho aqui um cromossomo, outro cromossomo. Perceba que essas letrinhas aqui correspondem aos genes. No crossing over, que vai ocorrer, e é um evento aleatório, pode ou não ocorrer na meiose, o que vai acontecer é o seguinte, que um dos cromossomos vai receber um pedaço da cromátide do outro. E aí, junto com essa troca de pedaços, também existe uma troca dos genes contidos aqui, de forma que isso pode ocasionar características diversas, características que nem são presentes no pai e também não são presentes na mãe.